Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu encontrei esse recurso, esse aplicativo, ADV Gravador de Tela, que foi sugerido por uma professora, colega lá do Bento. Então, eu estou testando, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre a próxima atividade que faremos da apostila do segundo bimestre, né? Volume 2, parte 1, atividade 1 é entrevista em experimentação. Essa atividade, ela vai tratar do gênero entrevista, que é um dos gêneros jornalísticos, e ela deve ser adaptada ao ambiente virtual, tá certo? Nas instruções dessa atividade, ela pede para que os alunos se organizem em grupos de 7 estudantes, né? E aí organizando e distribuindo o trabalho entre esses alunos. Mas considerando que nós estamos no ambiente virtual, nós vamos fazer uma adaptação, tá bom? Como será? Então, você tem na ambientação 1, está escrito assim: para a organização da apresentação e para um breve ensaio do lado de fora da sala, montar um grupo de 7 estudantes. Grupo 1, uma dupla para leitura e encenação. Vocês vão dramatizar, né? Simular uma entrevista, né? Um estudante para ajudar a dirigir a cena, uma dupla, um colega para filmar a entrevista, outro para gravar somente o áudio e uma dupla para criar uma vinheta, aquela música que anuncia o início e indica o fim do programa. Vocês devem lembrar o que é vinheta, né? Porque no ano passado, quando eu comentei e falei sobre rádio, levei para a sala de aula exemplo da vinheta que eu havia criado, mostrei para vocês, né? Vinheta é aquele textinho, né? Você tem a fala, né, de um locutor, acompanhado por uma musiquinha. Então, vamos dizer assim, seria uma entrada, né? Uma entrada anunciando algo que está por vir, né? No caso, a entrevista. Então, vocês devem criar uma vinheta. Então, vocês vão usar para vinheta música, né? E a fala de vocês, anunciando essa entrevista, tá bom? Bom, então na ambientação 1, que é a parte 1 dessa atividade, vocês vão se organizar. Agora, de que maneira, já que a gente não está na escola, não tem amigos por perto, então vocês vão ter que se organizar com as famílias de vocês, tá bom? Então pede o favor para a mãe, para o pai, para o irmão, para a irmã, né? Para o cachorrinho, para o papagaio. Tô brincando, gente. Mas vocês vão pedir para as pessoas que moram com vocês para ajudarem vocês, tá bom? Bom, na ambientação 2, né, o grupo já tá, né, o grupo de trabalho já está organizado. Os estudantes que permaneceram do texto. Após a leitura silenciosa, esse grupo preparará o cenário em que ocorrerá a entrevista. Sugestão: 2 cadeiras colocadas à frente da sala.
Bom, enfim, vocês na sala de vocês, aqui também a gente vai adaptar, então na sala da casa de vocês, vocês coloquem 2 cadeiras e nessas cadeiras vão sentar o aluno que vai simular ser o entrevistador e na outra cadeira vai se sentar o entrevistado, né? Pode ser um parente seu que vai se sentar lá e vai dramatizar, simular essa entrevista. Na parte 3, o grupo 1 apresentará o que foi preparado e ensaiado. Grupo 2, que simulará a plateia e se manterá em ordem para não prejudicar a gravação, pois a entrevista será feita ao vivo. Então vamos imaginar que vocês estão na sala de vocês, né? É um estúdio de gravação. Vocês vão receber uma pessoa que deve ser entrevistada. Qual é a entrevista? O texto está aqui embaixo, ó, desenvolvimento. Então, ó, nós já estamos na segunda parte da entrevista. Então, como é que a gente faz para fazer uma entrevista? Primeiro, tem uma primeira parte, que é a preparação. Então, a preparação, você vai preparar o local, organizar a equipe, né? E tudo isso pronto, aí vamos dizer assim, você já tem o roteiro da sua entrevista já preparado. Você já sabe o que vai perguntar e o entrevistado já tem uma noção de como responder, porque ele, em geral, recebe previamente as perguntas, tá certo? É assim que funciona. Então, vocês vão pegar esse texto, desenvolvimento, e vocês vão, né, dramatizar. Então, o entrevistador pergunta e o entrevistado responde. Então, você vai dividir os papéis aí, tá? Do apresentador e do entrevistado. Muito importante, a primeira coisa que se faz quando vai iniciar uma entrevista é, primeiro, o entrevistador se apresentar, dizer quem é e por que está ali, né? E apresentar o entrevistado também da tarde, bom dia, boa noite, se apresenta ao público, né? Para então vocês começarem a dramatizar esse texto aqui da entrevista. Deu para entender? Então, muito bem. O que vocês vão fazer então? Ao invés das 7 pessoas que a atividade na sala de aula exigiria, vocês vão precisar, vamos dizer assim, o ideal são as 7, né? Porque você vai precisar quem? Um que vai filmar a entrevista, você vai entrevistar, você vai precisar de um para fazer o papel de entrevistado, e também seria interessante ter algumas pessoas na plateia, porque toda vez que ocorre uma entrevista num estúdio, num local fechado, existe aí uma plateia. A plateia deve tomar cuidado, só se manifestar no momento de pausa, ou quando começa, ou quando encerra. A plateia nunca deve interferir na fala do entrevistador e do entrevistado, né? A gente tem que sempre, para fazer uma entrevista, ter em mente o objetivo daquela situação. Existe um objetivo, né? Então você tem um porquê estar ali e nada deve desviar você disso. Você enquanto entrevistador e a pessoa enquanto entrevistado. Tudo bem, pessoal? Bom, por enquanto é isso, mas logo teremos mais. Um abraço a todos.